Salve família bianconeira, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai vir falar aqui sobre mercado, pessoal, que é a coisa que agrada muita gente. E no mercado, pessoal, muitas vezes a gente tem uma cacetada de notícias, né, quando chega nessa janela de transferências. E eu não trago tudo aqui para vocês, porque muita coisa é especulação barata para poder vender jornal. A gente sabe que acontece muito disso tanto no Brasil quanto na Itália. Então, nessa época rolam milhões e milhões de nomes, né? Especulações baratas, aquelas que é só para vender jornal, vender notícias, famosas fake news, né? Ou para valorizar o preço de jogador, enfim. Acontece muito de associarem o nome de um jogador a Juventus e no fim das contas a Juventus nem está interessada nesse nome. Então eu sempre trago para vocês aqui nomes que a Juventus realmente está tratando, está negociando, para que seja um canal de maior confiabilidade para vocês, tá? E hoje a gente vai iniciar uma série nova aqui no canal, né? Um especial de mercado que é um sonho, uma realidade e uma oportunidade, né? Um sonho da Juventus em alguma posição, uma realidade e uma oportunidade de mercado, beleza? A gente vai começar por uma posição que a gente quase não falou aqui nesse mercado, porque é uma posição que a Juventus está esperando para poder investir. Não é uma prioridade no momento, porque a Juventus até o momento está bem servida, mas a Juventus vai ter que focar futuramente, né, muito provavelmente mais para o final do mercado. Mas eu decidi trazer aqui porque aqui a gente só falou mais de zagueiro, de lateral, de volante, meio atacante, mas a gente não falou de meias, né, os famosos pontas, né? E a gente vai falar disso aqui agora. Quem que é o sonho da Juventus, né? O sonho da Juventus é o Sancho, o jogador que estava jogando em empréstimo para o Borussia Dortmund, mas ele pertencia ao Manchester United. E por que ele é o sonho da Juventus? Ele já era um sonho de consumo do Giuntoli, nosso diretor esportivo. O Giuntoli chegou a ter um acordo com o Manchester United na janela de janeiro desse ano, né, aquela famosa janela de inverno na Europa. Tava tudo certo com o Manchester United para trazer o Sancho em empréstimo para a Juventus. Aí o Allegri resolveu barrar essa contratação. Por que o Allegri fez isso? Porque até aquele momento a Juventus estava indo bem no campeonato, estava embalada, estava muito próxima da Inter no 3-5-2. Né? E o Allegri pegou e falou: se trouxer o Sancho, eu vou ter que mudar o esquema tático para poder aproveitar ele. E aí vetou a contratação. Né? Tava tudo certinho com o jogador, com o Manchester United, o Allegri não quis. O Giuntoli não gostou, porque ele, nas conversas entre eles, o Giuntoli falou: olha, a gente tem que ter uma variação tática, porque ficar no 3-5-2 manjado até o final da temporada pode ser que a gente perca força, né? Mais pra frente não conseguiu competir até o fim. A Allegri bateu o pé e o Giuntoli teve que abandonar isso, só que também o Giuntoli vendeu caro essa decisão do Allegri. O Allegri queria trazer medalhões, que eram jogadores que já estão rodados na Itália, que já são experientes do campeonato italiano, mas que são velhos, né? Velhos pro futebol, né? 32 anos e tudo mais, o Bonaventura e outros jogadores experientes. E o Giuntoli falou: então beleza, você não quer o Sancho, também não vou trazer esses caras para você. E aí trouxe outros jogadores, né? Trouxe o Diallo para a zaga e trouxe o Alcaraz para o meio. O Allegri, no fim, de pirraça, não botou nenhum desses caras para jogar. O Alcaraz entrava faltando 5 minutos pro jogo, ou na necessidade jogava. E o Diallo não teve nenhum minuto com a camisa da Juventus, mesmo sendo um cara bom, cara. Ele é um zagueiro canhoto, que tem muita qualidade e muito provavelmente vai ter espaço junto com o Thiago Motta. O Thiago Motta falou que já achou muito interessante o jeito que esse cara joga. E ele provavelmente vai ter oportunidade tanto na zaga pela esquerda, quanto pela lateral esquerda, que ele é capaz de fazer as duas posições. Enfim, o Sancho estava tudo certo, não aconteceu. Agora a Juventus tem interesse de trazer novamente o Sancho, está abrindo negociações com o Manchester United. Por quê? O Sancho é tretado com o Ten Hag, que é o treinador do Manchester United. Ten Hag estava próximo de sair, mas agora ele vai renovar com o Manchester United. Não renovar não, ele vai continuar no Manchester United. Então isso abre o cenário novamente da Juventus conseguir o Sancho. A Juventus vai tentar um empréstimo com obrigação de compra ou opção de compra, né? Mas a gente sabe que agora ficou muito mais difícil, porque o que foi estabelecido anteriormente pela Juventus e o Manchester United era um empréstimo com opção de compra muito acessível. Acho que era, se não me engano, 20 milhões de euros. Não há um valor certo, mas a especulação que se diz na época é que a Juventus tinha no máximo 20 milhões com 5 milhões de bônus. Cara, é muito barato
para um meia que fez a gente pode ver que ele fez a diferença no Borussia Dortmund, para o Borussia Dortmund chegar à final da Champions. E agora o preço dele está muito mais elevado, no mínimo uns 40 milhões o Manchester United deve pedir pelo Sancho, e a Juventus só vai conseguir contratar ele se vender o Chiesa. E se vender bem o Chiesa, né? Tem que vender o Chiesa aí por uns 35, 40 milhões, por isso que a Juventus está esperando que o Chiesa jogue pra caramba na Euro, que ele já, na primeira partida ele já jogou pra caramba, destruiu, foi o melhor em campo, para que a Juventus venda bem o Chiesa e contrate o Sancho. Esse é o sonho. É um sonho porque também o Sancho quer ficar no Dortmund, o Dortmund tá com grana porque chegou na final da Champions, então é um pouco mais difícil. Tá? Qual que é a oportunidade? A oportunidade é o bom filho que a casa torna. Quem não se lembra de Álvaro Morata? Morata passou pela Juventus 2 vezes já. Na primeira passagem ele veio do Real Madrid em empréstimo, né? Com empréstimo, e aí o Real Madrid tinha a opção de recompra dele. A Juventus foi lá, emprestou, comprou ele, porque ele foi muito bem na Juventus na primeira passagem. Ele decidiu vários jogos na Champions League, foi muito decisivo na Champions League. A Juventus chegou em final da Champions por conta do Morata, por conta dos gols que o Morata fez. E aí o Real Madrid foi lá e repatriou ele, comprou, e não tinha o que fazer. O Morata queria muito continuar na Juventus, mas o Real Madrid, pagando a cláusula, o Morata tinha que aceitar e voltar, e assim foi. Depois ele voltou para a Juventus em empréstimo numa temporada, ele deu a vida junto com o Pirlo, era o treinador, deu a vida em campo. O Morata é um cara que ele ama a Juventus. Os filhos dele, né, ele tem 3 filhinhos, se eu não me engano, eles são apaixonados pela Juventus, eles sempre estão com a camisa da Juventus. Quem olha redes sociais, eu não sou de redes sociais, tá? Mas sempre eu olho nos sites italianos, eles postam as imagens dos menininhos com a camisa da Juventus, vídeos falando que eles torcem pra Juve. A família dele, tanto que ele conheceu a esposa dele em Turim, ele é apaixonado pela Juve e ele voltaria tranquilamente. Ele tem uma cláusula tranquila de 12 milhões de euros para poder ir para qualquer clube, mas a Juventus tenta envolver jogadores no negócio. Inicialmente falou-se no Kim, né, nosso atacante, e agora estão falando no Kostic. Né, e o Kostic estava avançando as conversas para a gente fazer uma troca Kostic e Morata. Seria muito bom para a gente, mas o Kostic machucou na primeira partida da Euro, então a gente não sabe como é que vai evoluir isso aí. Se evoluir, eu trago para vocês. O Morata seria uma espécie de medalhão no ataque da Juve. Por quê, galera? Porque ele faz tanto o ponta, né, o ponta esquerda, quanto o vice-centroavante, né, do Vlahovic. Então ele seria um grande medalhão. E ele é um cara que, quando ele joga de ponta, ele dá a vida, ele come grama pelo time. Cara, o Morata, eu sou apaixonado pelo Morata, futebolisticamente falando, né, obviamente. Eu sou apaixonado pelo Morata, pela entrega que ele sempre teve com a camisa da Juve. E eu aceitaria de braços abertos essa oportunidade, essa realidade, desculpa, né, eu falei oportunidade, mas não, essa é a realidade, algo que é muito real, que é muito possível de acontecer, é a volta do Moratinha na Juve. E qual que é a oportunidade, né? A oportunidade é aquilo que a gente já tem em casa, né? Desculpa aí que no tópico anterior eu acabei falando oportunidade, mas era a realidade. Agora a oportunidade é alguém que a gente já tem em casa e que agrade o Thiago Motta. É o Matias Soulé. Matias Soulé, um jogador argentino, ponta também, que jogou no Frosinone na última temporada e fez uma temporada espetacular no Frosinone. Ele fez bastante gol, né, e deu boas assistências também, então ele jogou muito bem. Ele é um menino também que se entrega em campo, se esforça, volta para marcar, e por isso que ele agrada muito o Thiago Motta. A Juventus tem intenção de vender ele, porque ele está super valorizado no mercado. Estão falando em no mínimo 40 milhões nele, então a Juventus quer fazer caixa com ele, porque no valor residual dele é de 0 na Juventus. Então tudo que a Juventus vender entra tudo no balanço como positivo, entendeu? Por isso que a Juventus quer vender o Matias Soulé. Mas caso tudo dê errado, a Juventus não consiga o sonho que é o Sancho, a Juventus não consiga a realidade que é o Morata, ou às vezes até consegue a realidade que é o Morata, mas não consegue mais um meia, mais um ponta, a Juventus pode chegar e o Thiago Motta testar o Soulé, né, na pré-temporada, ver como é que ele vai jogar e repatriar o Soulé, né, ele já é da Juventus mesmo, e ver como é que ele vai funcionar no esquema do Thiago Motta. Lembrando, pessoal, que o Thiago Motta ele não está afim de ficar com o Chiesa. O Chiesa só tem mais um ano de contrato, né?
e ele está querendo renovar, recebendo como um top player da Juventus. E o Thiago Motta tem receio de renovar ele por muitos anos e ele não se adaptado ao projeto, porque o Chiesa, ele é um cara muito frágil fisicamente e é um cara também que não volta muito para a marcação. Ok, ele se entrega em campo, ele corre bastante ofensivamente. Ofensivamente ele dá os piques dele, dá as disparadas deles, as arrancadas, mas defensivamente ele deixa muito a desejar, não tem essa capacidade de marcação que todos esses outros caras que a gente falou tem. O Sancho volta para marcar bem, o Morata volta para marcar bem, mesmo sendo um atacante ele marca decentemente bem, e o Soulé faz a mesma coisa. Por isso que eles são mais adaptados ao esquema de jogo do Thiago Motta, que exige que os pontas, os meias, deem a vida na marcação, pressionem muito na frente para poder roubar a bola, né, dificultar o trabalho da zaga adversária. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio do nosso sonho, realidade e oportunidade. A próxima eu acho que eu vou trazer aí sobre o volante, mas fiquem atentos aí no canal que vocês vão ver qual será o nosso próximo episódio. Fechou, galera? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí, já passamos de 700 inscritos, né? Mais de 700 pessoas que querem saber diariamente tudo sobre a nossa Juve, da nossa velha senhora, da nossa história de um grande amor, né? E a gente vai estar aqui sempre que der para poder trazer para vocês informações, notícias, análises, pré-jogo, pós-jogo, tudo sobre a Juve a gente vai trazer aqui no nosso canal Vida Bianconera. Um abraço a todos, fiquem com Deus.